estamos no ar aí. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Igor Lima, jornalista e produtor multimídia aqui da Progic, e é uma satisfação estar aí novamente ao vivo com o nosso segundo webinar promovido aqui pela Progic. Bem, o objetivo desses painéis que a gente está promovendo é levar até você aí do outro lado não só discussão, como também compartilhar conhecimento sobre as várias pautas que norteiam quando o assunto é TV corporativa, certo? Bem, e no bate-papo de hoje, diferente um pouquinho do nosso primeiro webinar que a gente fez, hoje o webinar vai ser um pouco mais técnico, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a segurança da informação. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer um pouco da técnica junto com exemplos e boas práticas quando o assunto é a segurança da informação. Beleza? Mas não é porque vai ser um pouquinho mais técnico que você aí do outro lado não vai poder participar. A gente tem o nosso chat, onde você vai poder mandar aí seus questionamentos, e a Dani está fazendo a interação com vocês, vai acompanhar aí todas as dúvidas, que no final o Igor e o Felipe vão responder para vocês. Beleza? Quero aproveitar aí o espaço também e apresentar a nossa equipe que está por trás das câmeras. Quero dar um salve aí para a rapaziada, Eric, Leon, que está dando todo o suporte técnico aqui para a gente também, junto com a Dani no chat. E dar as boas-vindas aos nossos convidados. Igor Gavazzi Vazoler, que é o nosso CEO aqui da Progic, formado em engenharia elétrica e com mais de uns 20 anos aí de experiência em desenvolvimento de produtos eletrônicos e tecnologia. Igor, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço de novo, né, pessoal? Obrigado pela audiência aí no nosso webinar. E até, enfim, avançando um pouquinho aqui na tua apresentação, queria, acho que contextualizar um pouquinho do porquê que a gente achou legal fazer um webinar especificamente sobre, enfim, segurança da informação e colocar esse tipo de informação no nosso blog, que é um blog basicamente de comunicação interna, de endomarketing, né? É porque a gente às vezes percebe que justamente o nosso público, né, que a gente se comunica mais de comunicação interna, não conhece tanto do porquê da segurança da informação, como que a segurança da informação impacta projetos de TV corporativa, como que isso pode afetar projetos de TV corporativa, quando as pessoas forem criar projetos de TV corporativa, isso vai ser depois validado pela equipe de TI. Então a gente já tem uma grande experiência com isso aí, fornecendo solução para empresas, né? E acho que a gente hoje aqui quer compartilhar um pouco do que a gente aprende com isso, na verdade, dar instruções também para o nosso público, né? Instruir como pensar soluções de TV corporativa do ponto de vista de segurança da informação, para facilitar a aprovação desses projetos depois na equipe de TI das empresas. Então, basicamente é isso que a gente quer compartilhar. Espero que seja útil aí para todo mundo, né? Com certeza. E também, para acompanhar o Igor nesse bate-papo, a gente recebe aí o Felipe von Hertwig. Além dele ser o nosso coordenador de desenvolvimento e produto, ele é o nosso especialista em segurança da informação aqui na Progic, com o certificado ISO 27001 na segurança da informação. Falei certo? Tá certo. Obrigado, queria agradecer o convite e ter essa oportunidade de falar para o nosso público da importância da segurança da informação, né? Queria agradecer o convite e tá aí, vamos aí junto fazer isso aí. Então, vamos começar os trabalhos então. Ao longo aí do nosso bate-papo, você que está nos assistindo vai poder acompanhar um pouquinho sobre o que é a segurança da informação, por que ela é tão importante na TV corporativa se preocupar com a TV corporativa e a segurança que ela oferece. E também, ao longo aí desse nosso bate-papo, nós vamos trazer quais pontos buscar na hora de planejar um projeto de TV corporativa quando o quesito é segurança da informação, certo? Bem, e não tem como começar essa conversa se não perguntando o que é segurança de informação. Porque eu acredito que grande parte das pessoas entendem a segurança da informação, e quando eu digo grande parte das pessoas, eu me incluo nesse nicho, porque antes de estudar a pauta aí do webinar, eu acreditava que segurança da informação era apenas ter os meus dados e arquivos do computador vazados na internet, ou então baixar um vírus no computador da empresa. E a gente sabe que segurança da informação vai muito além disso. Então eu queria, Felipe, que você começasse esse nosso bate-papo contando para o pessoal que está nos assistindo o que é a segurança da informação e como que ela se aplica. Legal. Segurança da informação é um contexto muito mais amplo, né? É algo que hoje as empresas estão dando muita atenção, como o Igor falou, e a gente tem observado que as pessoas não conseguem compreender o quão amplo isso é. Então, eu acho que a base da segurança da informação é aquilo que faz com que você não tenha problema com a imagem da sua empresa, com que você não tenha dados vazados, com que você utilize a tecnologia
para solucionar problemas e não criar novos problemas que você não tinha anteriormente, né, de adotar aquela tecnologia, né. Então, a tecnologia ela se tornou, antigamente dizia que a tecnologia era um diferencial competitivo, hoje ela é uma necessidade básica e tudo gira em torno de tecnologia. E como tudo gira em torno de tecnologia, a gente precisa proteger essa informação, proteger usando normas e procedimentos que vão garantir que as pessoas que operam essa tecnologia conseguem também manter aquela informação segura. Então, por isso que é um contexto muito amplo, porque quando a gente trata de segurança da informação, a gente trata de tecnologia, propriamente dito, e de normas e procedimentos que nos orientam e nos norteiam para manter essa informação segura. Então, segurança da informação é tudo aquilo que gira em torno da tecnologia e que tem informações confidenciais, informações críticas para a missão da empresa. E eu acho que também complementar, porque como ele disse, às vezes as pessoas têm a noção simplista de que segurança da informação tem a ver apenas com, sei lá, não deixar que os seus dados vazem para fora. Mas a segurança da informação, até eu acho que talvez falar um pouquinho da raiz, do porquê isso é tão importante, e as empresas todas elas têm uma grande preocupação que é a continuidade operacional, a continuidade do negócio, né? Isso acho que é a causa raiz de você dar tanta importância para fatores relacionados à segurança de informação. Quando você fala de continuidade de negócio e fala no contexto de tecnologia, como o Felipe disse, hoje em dia as empresas têm uma necessidade de ter tecnologia, porque tecnologia já não é mais apenas um diferencial, ela é necessidade. Você não consegue competir no mercado sem ter um ERP para gerenciar, por exemplo, fatura, estoque, enfim, sistemas de billing. Você não consegue operar quase no mercado sem ter um sistema de CRM, software de gestão de clientes. As empresas precisam de softwares hoje e não tem como operar sem, não tem como ficar sem. Porque esses softwares tornam as empresas muito mais eficientes. Esse é o lado positivo. Só que o lado um pouco questionável, um pouco assim, que levanta uma preocupação é o seguinte: por um lado a gente consegue ficar muito mais eficiente, por outro lado a gente fica um pouco dependente. Então as empresas, se sentindo dependentes um pouco da tecnologia, começam a se perguntar: como é que eu faço para garantir que essa tecnologia que eu estou utilizando no meu CRM, no meu ERP, nos N softwares que as empresas utilizam para gerenciar a sua operação, como que eu posso confiar nessas tecnologias? Que tipo de normas eu devo exigir? Que tipo de requisitos eu devo ter com relação a fornecedores de tecnologia para garantir que eu vou ter continuidade de negócio? Eu vou ter minha empresa operando normalmente ao longo do tempo e não vou correr riscos de eventuais descontinuidades de negócio por conta da tecnologia. Porque é como o Felipe falou, a gente quer tecnologia para melhorar, não para criar problema. Então, e não tem como falar de segurança da informação sem citar essa questão toda. Até de uma questão evolutiva. Antigamente, as empresas tinham muito a tecnologia dentro de casa. Então ela se sentia segura, se sentia menos vulnerável. Hoje em dia não, dentro de casa, dentro da sua empresa. Dentro da LAN. Exato, na sua rede local. Dentro da rede corporativa, que é uma rede que não tinha acesso ao mundo externo, então os dados delas não circulavam para fora da empresa. Hoje em dia... A realidade é diferente. Existe uma transferência, uma mudança no mundo de as empresas adotarem softwares em nuvem. Né? Para quem, enfim, não conhece o termo, software em nuvem é um software que vai ser hospedado num data center de um fornecedor e não mais num data center local meu. E isso é uma tendência, as empresas têm adotado CRMs em nuvem, ERP em nuvem, enfim, tipos de software diferentes em nuvem, ou seja, circulam dados para fora da minha rede interna para eu poder operar de forma, digamos assim, eficiente. Hoje em dia a gente já tem que acabar contratando softwares externos. Nós aqui mesmo, a gente tem acho que uns 12 softwares que a gente utiliza, e são todos em nuvem. E alguns locais, mas a maioria em nuvem. Então, só para comentar o porquê disso, é que como circulam dados externos, e de uma certa forma o controle do software, a responsabilidade do software foi transferida da equipe interna de TI para equipes de TI de fornecedores externos, o que regula essa relação são as normas. Perfeito. Entre elas a norma, que o nosso amigo aqui, o Felipe, é um pré-auditor e futuro auditor, que é a ISO 27001. Até quero aproveitar esse espaço para pedir para vocês explicarem um pouquinho para o pessoal o que é essa norma. É como se fosse um código mundial de segurança da informação. O que é a ISO? Perfeito. A ISO é uma organização mundial que define diversas normas. Podemos citar normas de meio ambiente. Quando a gente fala de ISO, no Brasil ficou muito forte a ISO 9001, que é a norma de qualidade, né? E o que é a norma? A norma nada mais é do que procedimentos
que estão documentados e que precisam ser seguidos para atender uma série de requisitos. Isso é a norma. E o que é a norma que o pessoal fala 27001, 27002, o que é essa, né? A norma, a ISO criou essas duas normas, que são duas normas de segurança da informação, que não é a gente aqui do Brasil que está falando sobre elas, é o mundo inteiro, né? São mais de 100 países que se reúnem num comitê de segurança da informação toda vez por ano para discutir segurança da informação dentro das organizações. Então isso não é algo que a gente está criando aqui, é uma coisa que está servindo como base para o mundo inteiro se proteger desse novo ambiente, né? Das vulnerabilidades e ameaças que esse ambiente de nuvem tem trazido e desses fornecedores que vêm para dentro da nossa rede fornecer tecnologia. E o que acontece? Aqui a gente está falando prioritariamente, majoritariamente, para o público do nosso canal de comunicação, endomarket.tv, que é um público da área de comunicação, que é um público que não tem a formação técnica. Mas esse público, né, você que está assistindo aí, em geral, geralmente a gente tem aquela disputa com TI, a área de TI das empresas tem que aprovar tudo que a gente vai buscar. Então a gente está justamente trazendo aqui essa questão da norma, porque para vocês que são da área de comunicação, a tua equipe de TI, a equipe de TI da sua empresa, muito grande a probabilidade de as políticas que eles trazem, que eles tentam enforçar dentro da empresa, são políticas baseadas nisso que a gente falou, que é a norma ISO 27001, tá? Mas a gente não vai ficar entrando em detalhe, acho que a gente combinou isso, que o nosso desafio hoje aqui não era falar muito em detalhe técnico, porque senão vai ficar maçante. A ideia é munir o nosso público de informações mais básicas, mais elementares a respeito de como selecionar uma solução de tecnologia para adicionar dentro da empresa, enfim, seja para qual fim for. No nosso caso aqui a gente fala muito de comunicação interna, de TV corporativa, mas acho que é um pouco geral isso. Que critérios utilizar, que perguntas fazer para os fornecedores, de forma que você tenha critérios comparativos e de forma que você leve para a sua equipe de TI soluções para eles aprovarem que já sejam o máximo possível aderentes a essa norma. Perfeito. Então, obviamente, a gente não vai entrar no detalhe da norma, mas a ideia é justamente falar de alguns critérios, alguns pilares básicos do que é a segurança da informação, né, Felipe? Para relacionar isso e ajudar o público a entender. Então, só para o pessoal de TI que está nos acompanhando aí, vai poder se identificar com as falas do Igor e do Felipe. Mas o pessoal da comunicação, estamos juntos, estou apresentando vocês aqui. E eu quero justamente fazer uma pergunta que a galera de comunicação, de RH das empresas, enfim, o pessoal que não tem tanto conhecimento técnico quando o assunto é segurança da informação, tem. Gente, a gente está falando de segurança da informação. Como que eu posso traduzir o que a ISO 27001 diz em relação à segurança da informação? Perfeito. Eu posso resumir a segurança da informação da 27001 e da 27002 de uma forma bem tranquila em 3 pilares. São os 3 pilares da segurança da informação, formados pelas siglas CID: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses são os 3 pilares básicos da segurança da informação dentro de uma organização. E até fazendo uma parte, eu acho que é aí que fica claro como que segurança da informação não é só proteção contra vazamento. Técnica, né? Isso é um dos elementos mais importantes. Mas a gente tem também, como ele falou, disponibilidade, que é, ou seja, a solução estar disponível, né, Felipe? Isso. A integridade, que são os dados estarem corretos, né? E a outra, confidencialidade, que aí sim entra muito nessa questão de você não perder dados. Exatamente. Até nos últimos tempos foram introduzidos mais 2 pilares para tentar complementar ainda mais, que é a irretratabilidade, que é a questão do não repúdio. Não vou entrar em detalhes técnicos com vocês sobre isso. E também da autenticidade. Esses outros 2 pilares foram introduzidos depois para complementar. Mas basicamente o que a gente vai focar aqui é formular questões, porque a TI vai vir com essas perguntas para o pessoal que está trazendo a tecnologia para dentro da sua empresa, para tentar ajudar a formular questões no momento de buscar um fornecedor, se ele atende esses 3 pilares básicos, porque é o que a tecnologia quer. Ela quer que tu traga uma solução para dentro da tua empresa para agregar, não para gerar outros problemas. Né? E de uma forma bem clara, como que a gente pode trazer para a prática e para exemplo esses 3 pilares? Como que elementos, quando eu estou buscando um fornecedor de TV corporativa, eu devo me antenar se esse fornecedor ele oferece recursos voltados a esses 3 pilares da segurança da informação? Eu acho que é importante eu começar falando do primeiro deles, que é a disponibilidade. Né? Então, lembrando que o Felipe falou, disponibilidade,
integridade e confidencialidade. Disponibilidade, o que é disponibilidade? Basicamente, você pega um período de tempo, por exemplo, um mês, um ano, e existe uma taxa percentual que a solução vai apresentar para você de tempo de disponibilidade. Ou seja, se você está falando de uma solução de TV corporativa, um dos componentes dessa solução é um software que você utiliza para gerenciar o conteúdo que vai ser reproduzido em todas as telas, né? Então, esse software tem uma disponibilidade. Às vezes a gente chama isso de SLA também. SLA é um termo bem comum para o pessoal de TI, mas disponibilidade é mais instrutivo. Então, ou seja, uma das perguntas que deve ser feitas, um dos critérios que devem ser avaliados é: qual é a disponibilidade do software? É 95, é 99, 99,5% do tempo? Significa o seguinte, que dentro de, por exemplo, um mês, você vai ter 99,7%, por exemplo, do tempo em que a solução está disponível. Então, disponibilidade é um fator importante e eu acho que é importante falar que disponibilidade numa solução de TV corporativa, ela tem alguns fatores um pouco a mais, digamos assim, fatores um pouco diferentes do que quando você vai analisar disponibilidade, por exemplo, numa solução, um ERP, por exemplo, um software que seja só um software que não tenha, por exemplo, a questão das telas distribuídas. Então, disponibilidade num CRM, num ERP, num software de gestão de contatos, por exemplo, num e-mail, existe uma taxa só, que é a disponibilidade daquele software de e-mail, por exemplo, o software ERP. Na TV corporativa você tem a disponibilidade do software de gestão e a disponibilidade de cada tela, que são coisas que nesse caso vão ser independentes. Né? Claro, uma coisa depende da outra, mas você pode analisar e deve analisar telas de forma independente. Ou seja, eu tenho uma disponibilidade do software de gestão e eu tenho uma disponibilidade do equipamento que está atrás da tela exibindo conteúdo. Qual seria a disponibilidade de uma tela de TV corporativa, por exemplo? Independente se é uma tela com player embarcado, se é uma tela com dispositivo externo de exibição. A disponibilidade de uma tela é quantos por cento do tempo, dentro de um período que você definir, um mês, um ano, que ela está exibindo conteúdo como esperado. Né? E essa taxa, o fornecedor tem que ter essa taxa. É uma das coisas que deve ser perguntado. Qual é a disponibilidade que você oferta para o software de gestão? Qual é a disponibilidade que você oferta para a sua solução de exibição? Para a sua solução distribuída de exibição de conteúdos? Que são as telas, que são os dispositivos exibidores. Então, quando eu falo de segurança da informação na TV corporativa voltado para a disponibilidade, eu tenho não só o software, digamos assim, na nuvem, como também o aparelho que vai exibir os conteúdos que eu estou direcionando, que geralmente vai na tela ou é a própria tela, certo? Sim, exatamente. E essa eu acho que é a pegadinha da TV corporativa, vamos dizer assim, tá? Usando esse termo. Porque as equipes estão acostumadas a avaliar a disponibilidade das soluções só o software de gestão. Só que na TV corporativa ela tem essa característica de você ter o software de gestão e de você ter equipamentos distribuídos que devem funcionar de forma autônoma e esses caras, a disponibilidade deles importa muito. Tá? Por quê? Porque se eles tiverem uma baixa disponibilidade, o que vai causar essa baixa disponibilidade? Vai causar que toda vez que ela ficar indisponível, alguém vai ter que se deslocar até aquela tela e fazer alguma coisa. Aí, nesse sentido, é muito importante a análise de qual tipo de plataforma vai ser utilizada para fazer essa distribuição de conteúdos. Isso é muito importante. Né? Então, enfim, cada tipo de plataforma tem uma estatística. A gente lançou uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa, na verdade. A gente tem as nossas estatísticas próprias, né, que a gente mede, mas a gente perguntou para o mercado, através da nossa pesquisa de TV corporativa, que está disponível no nosso blog, nas TVs corporativas dos nossos clientes, quais tipos de dispositivos exibidores eram utilizados e, na opinião deles, né, na visão deles, qual era a taxa de, digamos, indisponibilidade ou de chamados que cada tipo de dispositivo tinha. E a gente tabulou isso e colocou na nossa pesquisa. Acho que o Eric tem... Depois ele vai colocar... Até aproveitar e fazer um pequeno link com essa pesquisa e divulgar ela, né? Você que está nos assistindo e ainda não baixou, você pode acessar aí o nosso site, endomarketing.tv, e baixar a pesquisa aí, TV Corporativa Trends 2018, que um capítulo dele fala justamente sobre a segurança da informação e os aparelhos exibidores de conteúdos. A Dani, acredito eu, que vai mandar para vocês aí o link no chat também, caso vocês queiram baixar esse material. Está bem completo e não fala só sobre a segurança da informação, como a TV corporativa como um todo, né? Vale a observação. A gente poderia até entrar em detalhes, assim, tipo, o que torna um dispositivo exibidor ou uma tecnologia de exibição de conteúdos mais ou menos disponível. Mas aí é tanto detalhe técnico que eu acho que
Tipo, tem desde depender ou não depender da conexão de internet, tem coisas super básicas como volta sozinho depois que cai uma rede, cai energia elétrica, por exemplo. Então tem um monte de coisa, mas acho que não cabe aqui. Acho que a gente pode talvez passar para outros fatores que têm a ver com segurança da informação, que não apenas disponibilidade, e dar um pouco de argumentos para a nossa equipe, para o nosso público também a respeito disso, né? Seguindo então, a gente tem a disponibilidade. E aí eu posso entrar com integridade também, que é uma coisa que precisa ser questionada muito quando você vai decidir por qual tecnologia você vai utilizar para a sua TV corporativa, né? A primeira delas, no que diz respeito à integridade, é a parte de, a gente chama tecnicamente falando de failover, né? Ou ativo. É a questão de você ter a informação no momento em que você quer acessar aquela informação de forma íntegra e consequentemente disponível. Né? Só também traduzindo, né? Failover é a estratégia de recuperação de desastre ou de falhas. Isso. É o termo técnico para failover. Perfeito. Então, e a ideia é que, aplicando essa questão de integridade na solução, a gente torne a solução mais robusta, tanto na parte de nuvem quanto na parte de players. Né? Então, a complexidade de se avaliar um fornecedor de tecnologia para a TV corporativa é que envolve esses dois mundos. Né? Eu não estou só contratando um software SaaS, que é software de nuvem, né? Eu estou contratando um software de nuvem e estou contratando dispositivos exibidores que vão estar dentro da minha rede, exibindo informações na minha TV. Sim. Então eu tenho que avaliar esses dois pontos. E aí, uma das coisas que pega no ponto de integridade é se a informação que vai tocar na minha tela é de fato uma informação íntegra. Ela precisa estar correta, precisa ser atualizada corretamente. Quem garante isso é o software de nuvem junto com o equipamento que vai fazer a reprodução. Então, essa é uma pergunta que eu preciso fazer para o meu fornecedor. Como é que o teu equipamento garante integridade? Né? E o software também. E o software também. Porque, por exemplo, dependendo, quando você pergunta assim, qual que é a estratégia na vertical integridade que o seu software tem? Você tem uma estratégia de redundância, por exemplo, de failover, né, como a gente estava falando, por exemplo, se eu tenho essa estrutura, os dados estão rodando num data center. Né? Quais são as certificações desse data center? Se esse data center, digamos que aconteça uma catástrofe, a gente tem que sempre estar pensando nos riscos. Né? Por menores que eles sejam, às vezes o risco é muito pequeno, mas o impacto é muito grande. Então você tem que pensar nele. Por exemplo, vamos supor que você tem os teus dados, os teus softwares rodando num data center, enfim, o melhor data center do universo. Mas cai uma bomba atômica nesse data center. Existe uma estratégia, o fornecedor que está oferecendo a solução tem uma estratégia... Enfim, tipo, bate na madeira aí. Mas o fornecedor tem uma estratégia, tipo, para isso. Por exemplo, a gente tem... Qualquer fornecedor de software profissional, ele vai ter que falar, olha, sim, a gente tem uma estratégia, se acontecer uma bomba atômica, passar um furacão, alguma coisa assim, em 30 minutos, 1 hora, 1h30, tudo volta a funcionar a partir do nosso data center redundante. E mais do que isso, a nossa estratégia é essa. Sim. Esse é o ponto que tu tem que pegar. Apresenta uma documentação para mim que mostra qual é a tua estratégia. Normalmente é o que acontece. Precisa ter algum tipo de comprovação. Né? E aí eu vou pegar a continuidade e falar sobre o terceiro pilar, que é confidencialidade, onde o primeiro ponto que eu posso cobrar do meu fornecedor é, tudo bem, o teu software está na nuvem, né? Legal. E quem que é o teu fornecedor de nuvem? Quais certificações esse teu fornecedor de nuvem atende? Mostra para mim os documentos de auditorias externas que tiveram nesse teu data center, que comprovem que esse data center é um data center que garante a confidencialidade. Sim. Quer dizer, ele vai ter normas que controlam a entrada e saída de pessoas, sistema de prevenção de incêndio, sistema de prevenção de catástrofe, link redundante, geração de energia redundante. Tudo isso são coisas que precisa ter essa garantia e comprovado isso através de um certificado de que tu vai ter um ambiente que garante a confidencialidade. Quer dizer, vai estar nesse mesmo esquema dos três pilares. Eu acho que até essa parte de data center é até bem básica, né? Mas você tem outras coisas, como por exemplo, política de autenticidade de pessoa. Como você garante que quem está acessando o software realmente tem o direito de acessar? Perfeito. Então alguns recursos, como por exemplo um fator duplo de autenticação, um bloqueio por IP, esse tipo de coisa, às vezes dá uma segurança a mais de que existe autenticidade no acesso da informação. Ou seja, evitar, em outras palavras, de forma mais simplificada, evitar e reduzir a possibilidade de chance de o teu sistema, os teus dados que podem ser confidenciais, ser acessados por quem não deveria. Esse é o ponto, né? Porque a partir do momento que a gente está colocando o nosso conteúdo dentro da nuvem,
esse conteúdo já não está mais dentro da minha rede, dentro de casa, que eu falei, né? Ele está distribuído pelo mundo, e aí eu preciso também saber, essa nuvem que você utiliza, que você fornece essa solução, ela é uma nuvem pública ou é uma nuvem privada? Onde é que você está colocando a minha informação? Onde é que eu vou armazenar essa informação? E essa informação vai ser feito backup aonde? Por quanto tempo você retém esse backup? Isso são perguntas que você tem que fazer e que para a gente é natural responder. A gente já foi questionado diversas vezes sobre isso, porque não é a Progic que está inventando isso. Sim. É uma imposição mundial de um olhar de segurança da informação para garantir continuidade do negócio. Esse tipo de conjunto de regras é muito importante para regular a relação entre fornecedores, entre fornecedor e cliente, na verdade, e para nivelar o mercado por cima, né? Porque você dá tranquilidade para quem está comprando de que não, se existe digamos assim, uma aderência a esse conjunto de normas e de parâmetros e de critérios, então ok, eu posso trabalhar tranquilamente em relação a isso, né? Mas assim, esse tipo de informação ela serve também para quem está analisando uma solução de qualquer área, não apenas de TV corporativa, mas poder fazer uma análise, uma comparação entre opções de forma igualitária, né? Tipo, comparando banana com banana e não banana com maçã. Porque às vezes a gente, pensa que eu tenho uma solução que pode custar super barato, o dispositivo veio da China, não sei, não vou entrar em detalhes. Muitas vezes, isso aí é porque a pessoa não está conseguindo seguir algumas coisas que geram custos, mas que por outro lado tem um custo oculto para a empresa, que é o risco que ela corre que não deveria correr. E eu acho que posso aproveitar essa oportunidade para dizer, é só tu pensar na relevância da informação que vai ser exibida na tua TV. Sim. Quão estratégica é aquela informação que eu vou compartilhar na TV? Se aquela informação não estiver disponível para outra pessoa na internet, pode ter problema? Então, eu preciso ter uma solução que me dê essa blinde a minha informação para que ela não vaze para um concorrente, por exemplo, né? Então, eu preciso pensar de forma estratégica quando eu vou decidir qual fornecedor eu vou pegar para me dar essa solução de TV corporativa, porque segurança é algo que, como o Igor falou, é um valor que está junto e ele tem a sua devida importância. Não é eu, Felipe, que estou falando, claro. É o mundo que está falando sobre isso, né? Não é à toa que leis estão sendo escritas para deixar cada vez mais rigorosa a questão de segurança da informação no mundo. O Brasil ainda está um pouco atrás no que diz respeito às leis, mas a gente já está caminhando para esse caminho. Já existem leis tratando única e exclusivamente de informações de dados no Brasil e dando as devidas punições, né? Mas no mundo, é só a gente olhar qualquer blog, qualquer site de internet, que uma timeline de Twitter ou de Facebook vai estar lá a discussão. Vazamento de informação, problema de imagem. Então, a gente tem que se preocupar com isso, é inevitável. Show, bacana. Quero até lembrar o pessoal que está nos assistindo e chegou um pouquinho depois que nosso chat está aberto para você mandar o seu questionamento, caso tenha alguma dúvida relacionada à segurança da informação, que a gente vai abrir um espaço aí para eles responderem as dúvidas, certo? Bem, então, para ajudar a galera que está nos assistindo, vamos fazer uma colinha para a galera. Quais são os principais pontos, principais perguntas que eu devo fazer ao meu fornecedor relacionados à segurança da informação? Eu acho que começa bem rápido, né? Começa na vertical, no pilar da disponibilidade. Então, ou seja, qual é a disponibilidade do software de gestão, que é um fator, e se a gente vai falando especificamente de um software de uma solução de TV corporativa, qual é a disponibilidade da solução de distribuição e de exibição de conteúdos? Pode perguntar, qual que é o SLA da tua ferramenta? Essa é a pergunta que você vai fazer. E mostra para mim, mostra para mim, tem algum lugar que eu posso ver o SLA da tua ferramenta? É isso. Hoje em dia, padrão do mercado, as empresas que oferecem solução em nuvem têm algum tipo de acompanhamento, um site de status. E lá a gente tem o histórico de disponibilidade da solução, que geralmente é um serviço fornecido por um terceiro independente que fica medindo a disponibilidade do teu produto, e geralmente os fornecedores oferecem isso. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente consegue, digamos, ficar tranquilo em relação a essa parte. Então, questionar sobre a disponibilidade do software de gestão e da solução de distribuição de conteúdos. Esse é o primeiro ponto. Depois, no que diz respeito à confidencialidade, pedir documentações sobre o data center onde a informação está armazenada. Eu acho que isso também é crucial, assim. O data center onde vai armazenar a minha informação, ele tem alguma certificação? Mostra para mim. Pronto. E recursos de, obviamente, garantia de autenticidade, né? Tipo, Perfeito. Quem pode acessar, Perfeito. Como que eu garanto que quem está acessando realmente tem esse direito de acessar, se tem algum recurso que permite isso, algum tipo de
enfim. Aí vai na política nossa da empresa, né? É. Provar que a gente só tem o acesso às pessoas que devem ter o acesso, né? O devido acesso. Isso é prova através de documentação, é o que a pessoa vai pedir, é o que a TI vai pedir. Sim. Mostra a documentação para mim do que vocês têm. Né? E no que diz respeito à integridade, também através de documentação, a empresa vai nos questionar como é que a gente garante a integridade da informação. Que normas e procedimentos ou que requisitos da norma vocês atendem que garante essa integridade? Mostra para mim. Mas eu acho que isso talvez entra depois na etapa do TI. Na nossa etapa, por exemplo, em que a gente está falando com o público, que o público de comunicação está estruturando o projeto, obviamente eles não vão lidar com os detalhes da norma. Não. Mas eles vão querer saber, por exemplo, a sua solução ela tem uma estrutura de redundância. Perfeito. Né? Se cair uma bomba lá, você consegue continuar me atendendo, nada vai acontecer com as minhas telas, o conteúdo vai aparecer, ninguém vai nem perceber que aconteceu nada. Isso é uma coisa, é um critério muito importante. Disponibilidade, estratégia de redundância, né, de backup, ou seja, pode acontecer uma catástrofe que a gente tem estratégias para manter tudo funcionando. Então são dois critérios muito, muito importantes. E aquilo que o Felipe estava falando também da confidencialidade, que são recursos de garantia de que quem está acessando pode acessar via, enfim, fator de autenticação, enfim, tem várias formas, mas cada fornecedor vai ter os seus. Legal. E para concluir a nossa conversa, respeitando aí o espaço que você separou para nos assistir, a gente está quase batendo aí o tempo do webinar, eu queria que a gente finalizasse esse bate-papo com vocês, contando um pouquinho para a gente, incluindo eu, por que a TV Corporativa é um canal de comunicação seguro para a minha empresa? Por que eu devo apostar na segurança da informação que a TV Corporativa oferece? Eu acho que... Primeiro que eu acho que TV corporativa hoje, até a gente teve num webinar anterior, a gente estava falando, a TV corporativa não é uma moda, é uma coisa que já está aí há mais de 20 anos e ela tem se acelerado. Então hoje a gente já tem no mercado brasileiro e até internacional, empresas fornecendo soluções de TV corporativa num nível de profissionalismo que garante a segurança da informação. Né? Nós, por exemplo, acreditamos que somos uma dessas empresas. Então, quando a gente tem... Acho que o próprio fato da gente ter o Felipe aqui mostra um pouco disso, né? Então, é uma solução, uma forma segura de comunicar, é uma forma muito eficiente de comunicar, ela traz integridade, a informação que se você tem uma solução que se preocupa com isso, a informação que está aparecendo ali ela é atualizada, ela é íntegra, ou seja, ela é real, ela não depende, por exemplo, da velocidade da conexão para funcionar, enfim, uma solução pensada para funcionar sem problemas. Mas, assim, eu não sei se algum fator específico, Felipe, você... Não, o que eu ia comentar, não penso num fator específico, o que eu penso é que a TV corporativa ela é um meio de comunicação oficial da empresa com o colaborador. Assim como é um e-mail, assim como é uma intranet. Então, o nível os critérios que eu tenho para avaliar uma solução que vai me trazer essa comunicação eficiente em um canal, sendo considerado como uma intranet e um e-mail, ela dá toda a credibilidade para dizer que é um ambiente seguro e que aquela informação é tão oficial quanto a que veio por e-mail. Então ela é uma ferramenta que vai complementar a comunicação dentro da empresa e ela é tão segura e tão oficial quanto o seu e-mail, a sua intranet é também. Talvez, assim, para tentar responder essa tua pergunta, talvez um comparativo que eu faço é que o canal de TV corporativa, o canal de comunicação TV corporativa, ele é um canal que, por estar totalmente na mão, né, da equipe de comunicação, todos os pontos deles são gerenciados pela equipe de comunicação. As telas, elas estão dentro da empresa, elas não são levadas para casa, né? O e-mail pode ser acessado em casa, a não ser que você tenha políticas rígidas de que a pessoa não pode acessar aquela informação fora. Então acaba sendo um circuito muito fechado onde a informação transita. Claro, todo mundo pode pegar um celular, tirar uma foto da tela e levar para fora da empresa e publicar e fazer o que não deveria com isso. Mas isso é uma coisa que nenhuma solução, nenhum tipo de solução de comunicação consegue evitar, né? Aí aquilo que o Felipe estava falando, segurança da informação também é sobre pessoas. Exato. Sobre como a gente educa, enfim, coloca normas de compliance na empresa com relação à segurança da informação. Mas eu acho que pelo fato de o canal TV Corporativa ser um canal onde a informação transita em elementos, em pontos que estão todos sob o controle da empresa, né, eles não saem da empresa e tudo mais, acaba sendo um canal sim, onde você tem um controle bem preciso de segurança, de vazamento de dados, esse tipo de coisa. Legal, bacana. Bem, vamos então para as perguntas que foram encaminhadas ali para o chat. Tem uma pergunta aqui: segurança da informação é uma preocupação para quais segmentos corporativos? Veja bem,
Segurança da informação é para tudo. Não tem muito como escapar. Isso é uma coisa que eu queria deixar de recado final, assim, Igor, se eu puder comentar, né? Pode ser que não hoje, não amanhã, mas vai ser inevitável uma hora onde a sua equipe de tecnologia, o seu comitê de segurança, a equipe que forma a gestão de segurança da informação dentro da sua organização, vai pedir para que seja feita a auditoria nessa cadeia de suprimentos, nos fornecedores de tecnologia. Então, pode ser que a TV corporativa seja o último ou seja o primeiro, mas é inevitável, e a gente está caminhando para isso, que em algum momento, alguém dentro da sua empresa, ou do comitê de segurança, ou da tecnologia, vai pedir para auditar esses pontos. Isso é a experiência que a gente tem tido, né? Isso é a experiência que a gente tem, exato. Porque é uma tendência crescente essa. Então, às vezes a empresa, de repente, recebe uma norma nova da matriz, olha, repassa todos os fornecedores e tal. E isso é comum hoje em dia. Então, claro, cada vez mais as empresas avaliam suas soluções na hora de contratar, né? Claro, mas até o fato de você revisar as soluções que você já contratou é comum no mercado hoje. Por isso que é muito importante no processo de contratação fazer essas verificações, para que se daqui a pouco a empresa hoje, digamos que hoje ela não está com um determinado nível de exigência em relação à segurança da informação, daqui 2 anos pode mudar, ela pode passar a exigir coisas que ela não exigia antes, e aí de repente você eventualmente adotou uma solução que não tinha essa preocupação toda, e de repente aquela solução passa a ser inviável de acordo com políticas novas que a empresa vai lançar. Então é importantíssimo manter a preocupação em todos os segmentos de empresas, né? Claro, quanto maior a empresa, mais elas se preocupam, né? Mas eu acho que desde empresas pequenas, médias, todos os setores... A visão que a gente tem, eu acho que vocês, principalmente o Igor vai concordar comigo, é que lá fora do Brasil, eles já se atentaram a isso há muito tempo. Então, o que a gente percebe é que as multinacionais que a gente atende já tem esse nível de exigência. As empresas aqui do Brasil não estão com essa cultura ainda tão apertada, né? Aqui a gente é mais tranquilo, mas vindo de fora já é realidade. É verdade. Uma outra questionamento aqui. Em relação a ataque de hackers, é seguro? Que garantia eu tenho? Eu acho que nunca... Eu não sou especialista em segurança da informação, né? Mas eu acho que nunca é 100% seguro, né? A gente vê casos, às vezes, de uma grande operadora de cartão de crédito que foi hackeada. Então, imagina a quantidade de recursos que uma empresa desse tipo destina a evitar esse tipo de coisa. Então, nunca é 100% seguro. Mas eu acho que o nível que a gente tem hoje, a gente pelo menos nunca viu, né, situações desse tipo de ataque. Eu acho que, pelo menos olhando do nosso ponto de vista, a tecnologia que a gente tem, as principais plataformas de exibição que a gente oferece para os nossos clientes são plataformas em que não é possível, não é tecnicamente viável que os dispositivos de exibição sejam acessados. Eu acho que isso já faz uma grande diferença. Eu estou falando especificamente do nosso Project Player e das telas com player embarcado da LG, que são as 2 plataformas que a gente promove no mercado. E eu acho que isso é um fator já positivo, mas assim, infelizmente 100% de segurança, de certeza que não vai ser acessado, eu acho que é impossível. Aí eu acho que vale a pena, inclusive, analisar que tipo de informação vai ser vinculado nas suas telas, né? A gente tem muitos clientes que divulgam índices gráficos e isso não é problema, mas é sim uma coisa que deve ser mantida a preocupação. A minha opinião sobre isso é que não existe ambiente computacional 100% seguro. Sempre vão existir vulnerabilidades e essas vulnerabilidades sempre vão ser exploradas pelas ameaças. O ponto é que já existe tecnologia suficiente para manter o ambiente computacional seguro, mas sempre vai ter um ponto que é vulnerável, e normalmente esse ponto são as pessoas. Então, por isso que a gente trata tão forte em cima de política de segurança, segurança da informação dentro da organização, conscientização, treinamento, para tentar diminuir essa vulnerabilidade, que é o ponto onde as pessoas podem tomar uma iniciativa negativa em relação à ferramenta, né? Então, a gente cuida tanto de hackers, a gente se protege tecnicamente para que hackers não consigam invadir a nossa plataforma. Não estou dizendo que ela é 100% blindada, inevitável de ser invadida, porque como o Igor comentou, Google tem, Apple tem, IBM tem, todo mundo já foi invadido, Amazon, posso citar vários. Mas a gente trabalha muito com controle tecnológico para que não tenha essa invasão de hackers, mas a gente também precisa conscientizar dentro da empresa para que não haja informação vazada de dentro da empresa. Bacana. Bem, nosso tempo está acabando, quero agradecer aí a presença de vocês dois.
Acredito eu que despertou aí bastante conhecimento aí para o pessoal. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a segurança da informação da solução Progic, você pode acessar o nosso site www.progic.com.br e pedir aí uma demonstração gratuita ou falar com uma de nossas consultoras. Se você quer saber mais sobre comunicação interna, endomarketing e assuntos relacionados à comunicação com empregados, você pode acessar o nosso blog também. Lá tem vários artigos e materiais ricos, além do nosso canal no YouTube e também o nosso podcast, endomarketing.tv. E a gente continua se encontrando nas nossas redes sociais que você pode ter acesso. E em breve, acredito eu que no dia 19, se não me falha a memória, a gente tem o nosso terceiro webinar. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, no nosso blog, que a gente vai passando para vocês todas as informações. Igor e Felipe, muito obrigado. E você aí do outro lado, muito obrigado também. Uma boa tarde. A gente se encontra no próximo Progic Webinar. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. É um prazer.